Olá! Ir ao cinema é uma atividade prazerosa e bem relaxante, só que às vezes pode ser um transtorno. Salas sujas, ingressos que se esgotam, vendas casadas. Recentemente foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa e já até sancionado pelo governador um projeto que vai beneficiar e muitos consumidores. É o Estatuto do Cinéfilo e é esse o assunto do programa Vez do Consumidor de hoje, que recebe aqui para a gente discutir esse estatuto Wilson Rascovitch, presidente do IBDEC, Instituto Brasileiro de Estudos e Defesa das Relações de Consumo do Estado de Goiás. Muito obrigada, Wilson, mais uma vez aqui, né? Obrigado pelo convite. E para ajudar nesse debate aqui, o deputado Santana Gomes, que é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. Bacana, né, deputado? Um estatuto acho que legal, interessante, né? Porque acho que todos nós, na minha época, por exemplo, nosso lazer era o cinema, não tinha nem televisão, então era o cinema. Acho que é importante essa evolução e esse debate. Sim. Bom, e a gente não podia deixar de citar o autor dessa lei, que é o deputado Diego Sorgato. O projeto já foi até aprovado por unanimidade e já foi sancionado também pelo governador. Além da questão de vendas casadas, proíbe essas vendas, tipo, você compra o ingresso, vem a pipoca, pipoca grande com refrigerante. Ele também delimita algumas questões aqui. A falta de poltronas para obesos, que antes a maioria das salas tinha, só que uma e sem o número. Agora ficou estipulado, ficou acordado que elas terão que ter mais de uma poltrona e com numeração. A questão também do horário de vendas. Antes podia-se vender os ingressos com uma semana, 2 semanas antes. A pessoa ia lá tranquila para comprar seu ingresso de cinema, chegava lá, não tinha mais. Então, vários pontos foram citados aqui. Antes de mais nada, queria saber, doutor Wilson, o que o senhor achou aí dessa lei? Bom, é interessante que, como nós estávamos falando antes lá fora, com relação, não tendo uma legislação, nós batimos em cima do Código de Defesa do Consumidor. E aí, logicamente, sempre vai ter interpretações a favor e não prejudicando também o consumidor. Tendo a lei, fica mais fácil e, principalmente, do jeito que foi feita essa lei, facilita a vida do consumidor. Então, nós não vamos precisar hoje de decisões do STJ, dos tribunais, para autuar aquele estabelecimento. Tendo a lei, fica fácil. Agora, o consumidor pleitear os seus direitos. Claro. Doutor Wilson, esta lei, a gente já conhece a história do senhor, que tem acompanhado e tem dado respaldo em todas, quando o consumidor procura. Essa lei, ela é do Estado, ela é uma das primeiras no país? Como o senhor vê? Que eu tenho conhecimento, sim. Maravilha. Foi muito bom, veio em boa hora, Uhum. a legislação, colocando aí, protegendo principalmente o consumidor nesse sentido. Bom, e a gente também quer ouvir a população, O que achou. Nós fizemos uma reportagem para saber a reação e teve também muita reclamação. Vamos ver. Yasmine é estudante e, como paga meia entrada, sempre vai ao cinema. Ela conta que não concorda com algumas regras impostas que nunca favorecem os consumidores. Eu acho que o cinema deveria ser mais acessível para a população, até para uma população assim, com uma classe mais baixa até a classe mais alta. Porque hoje em dia o cinema já está muito complicado, já está muito caro. Eu mesmo frequento o cinema por ser estudante e pagar meia, caso contrário eu não frequentaria. Já chegou alguma vez numa sessão e os ingressos estarem esgotados? Olha, já aconteceu sim algumas vezes e a gente só fica sabendo quando chegava lá para poder comprar, no cachê no caso. Eles não informam, não falam nada, isso é bem ruim, prejudica bastante a gente. E pensando em estabelecer regras para todos os cinemas, o deputado Diego Sorgato idealizou um projeto de lei que institui o Estatuto do Cinéfilo. Entre as garantias da lei estão a obrigação do estabelecimento a exibir o filme independente do número de pessoas na sessão. Fica determinado a informação em local visível, o período em que o filme vai ficar em cartaz. Pessoas obesas vão ter assentos especiais assegurados, um total de 3% dos assentos especiais.
Os ingressos vão ser disponibilizados com antecedência mínima de 1 hora e máxima de 5 horas do início da sessão. O projeto de lei já aprovado aqui pelo plenário da Assembleia Legislativa vai permitir que os consumidores possam entrar nas salas de cinema com alimentos comprados em outros estabelecimentos. As regras vão valer também para o teatro. Nós precisávamos de ter o que, na verdade, nós criamos e chamamos de Estatuto do Cinéfilo, né, que são as pessoas que utilizam esse tipo de serviço. Hoje, até hoje, essas regras, vamos dizer assim, os critérios eram estabelecidos pelas empresas que prestam esse tipo de serviço. E, às vezes, tinha, infelizmente, um desrespeito com o consumidor desse tipo de serviço. Para a estudante Stephanie, que não abre mão de um bom filme, o projeto é necessário. Eu acho um projeto interessante e importante, ainda mais para a gente que é estudante, que paga meia entrada, que a gente sempre vai ao cinema, ter essa oportunidade de poder comprar o ingresso na hora. Porque várias vezes que eu já cheguei no cinema, estavam esgotados porque o ingresso começou a ser vendido 1 semana antes do filme. Isso é muito ruim. Uma vez eu fui comprar uma pipoca pequena, né, já lá no balcão de comprar alimento, e eles disseram que eu não poderia comprar pipoca pequena porque eu teria que ter comprado ela junto com o ingresso. Então, assim, quando você vai comprar o alimento, eles determinam o que você pode comprar e não o que você gostaria. Tá aí, né, a reação da população gostando, né, aprovando esse projeto. E, infelizmente, tem essas situações, né, deputada? A pessoa chega lá toda bonitinha, arrumadinha, não tem mais ingresso, ou é barrado porque está levando sanduíche de outro lugar, né? Eu fiquei mais feliz porque o deputado Diego Sorgato é um deputado de primeiro mandato, jovem, e está acompanhando o dia a dia esse sentimento, porque ele é uma pessoa que eu adorei a postura e a maneira e o porquê, a justificativa da lei. Tenho certeza absoluta que, como ele é de Lusiânia, o pessoal começaram a conversar com ele no dia a dia. E ele é jovem também, muito né? Jovem, né? Eu quero parabenizá-lo. E essa lei realmente eu vejo que é regulamentando, como o doutor Wilson falou. Tinha que, em relação ao cinema, tinha que levar tudo para a defesa do consumidor, né, doutor Wilson está falando? Exato, né? exato. Então não tinha regulamentação, né? Isso é importante, os poderes, de regulamentar para a gente fazer um debate mais justo, né? Quero parabenizar o deputado Diego Sorgato, acho que ela é muito importante. Bom, e só para constar aqui, gente, tem 100 salas de cinema em todo o estado de Goiás, então o número não é pouco. Então ela vai beneficiar mesmo. Tem alguns números aqui, em média, o goiano paga pela inteira R$40. Isso sem contar a pipoca, o refrigerante, né, ou uma balinha ali que vai... Queira ou não, uma família de 4 pessoas, no mínimo uns R$120 fica ali, né? Não, ou seja, já é caro. Ir para um lugar e não ter qualidade fica difícil, né? Exato, e principalmente a lei agora ficou claro com relação aos alimentos. Isso vinha, o próprio IBDEC teve várias reclamações, acredito também que o PROCON também, com relação a isso, a você restringir o consumidor de entrar com algum tipo de alimento. Que não fosse daquele... Que não fosse vendido. Venda casada, né? Exatamente. Venda casada. Isso é proibido, né, doutor? Então, já tinha um entendimento do STJ, mas ficava naquela, né? Você tinha que ir, muitas vezes, arrumar briga naquele estabelecimento, chamar PROCON para depois resolver a situação. Tendo lei, fica mais fácil, porque também já fica mais fácil até a aplicação de uma penalidade naquele estabelecimento. Claro. Às vezes a pessoa está num shopping, vai ao cinema, ele compra uma água e vai bebendo a água, que é natural, qual o problema? Aí ele tem que comprar uma água daquele estabelecimento, não tem sentido. Sim, é igual quando nós de certa forma, vamos colocar, você está no aeroporto. Você passa no caminho, vou comprar uma água. Você paga R$1,50, R$2. Exatamente. Você chega no aeroporto, é R$5, R$7. E tem que ser de lá, concordo. Então, acho que foi interessante, né? Os estabelecimentos, eles já estavam permitindo, né? Só Sim, que eu acredito que agora, com a lei, cumpra-se, né? Fica mais fácil, porque que nem até vamos colocar 3, 4 anos atrás, ainda tinha essa briga ainda. Né? Aí depois o próprio STJ começou já também a determinar, então é onde os estabelecimentos começaram
a se retrair em razão de multas que eram aplicadas. Não é porque eles queriam, não, né? Não. Inclusive, vou até falar um fato pessoal. Meu filho foi barrado entrando no cinema, já estava atrasado, ele e um colega, com um sanduichão, daqueles bem grandes do shopping. Mas a pipoca podia comprar ali, né? A pipoca podia, mas como ele estava indo com um sanduíche, ele foi barrado e a menina ainda falou, criança, né? Adolescente, quer dizer, falou assim, olha, você tem que comer isso antes de entrar. Ele engoliu praticamente o sanduíche, depois veio reclamar, falou, mãe, eu tive que engolir. Nossa, O que tá errado, né, gente? Totalmente errado. Absurdo. Bom, outro assunto que ficou acordado é com relação às vendas dos ingressos. Ficou combinado o seguinte, que 50% dos ingressos, eles poderão ser vendidos com antecedência. Só que a outra metade tem que ser vendida no dia da sessão. Porque o que estava acontecendo é o que a gente falou, né, doutor Wilson? Chegava lá e tentar comprar pela internet já não tinha, e muito menos lá na hora, na sala de cinema. Com no máximo 5 horas antes do filme e no mínimo 1 hora antes. O que o senhor achou? Não, isso veio facilitar, principalmente lançamentos, né? Quando tem algum filme novo, aí acaba-se, muitas vezes, você ficando restringido no seu direito, porque ou você corre atrás, agora você está lá no shopping e fala, vou assistir um filme. E não pode em razão disso, em razão de já ter feito toda essa venda. E um ponto também que eu acho muito interessante da lei é com relação também a restringir, proibir o estabelecimento a muitas vezes não passar o filme se tiver poucos consumidores. E isso é muito interessante. Já tive casos, reclamações nesse sentido, ou seja, não, tem 5 pessoas, nós não vamos passar o filme. Não tem nada a ver, né? Existe um custo muito alto, então isso ficou claro agora para o consumidor e também fica fácil de uma aplicação de multa. Ou seja, o filme tem que ser exibido mesmo com uma dentro do horário, pessoas. Né? Dentro do horário. Só não vai ser exibido se tiver ninguém, exatamente. Aí, se tiver uma pessoa... Tem que passar. É um cliente, concordo com o senhor. Exibido. Bom, a gente vai para um breve intervalo, mas já voltamos com outras mudanças, né? Que agora o Estatuto do Cinéfilo estabelece. Daqui a pouquinho. Programa Goiás na Frente. Eu gostaria de saber o que Goiás vai fazer para criar emprego para quem precisa. Goiás é um dos primeiros estados do Brasil a sair da crise, beneficiando os goianos com novos empregos. Apenas no primeiro bimestre deste ano foram criadas mais de 12 mil vagas de trabalho. Com o programa Goiás na Frente, a atração de novas empresas continua. A meta é aumentar a competitividade do nosso estado, garantindo o fornecimento de energia com a construção de novas subestações, redes e linhas de transmissão. Os recursos gerados pela venda da CELG já estão disponíveis e o novo gestor se obriga a investir mais 3 bilhões de reais nos próximos 3 anos. Resultado: energia estável e de qualidade para o pequeno e o grande negócio e mais conforto para as famílias goianas. Goiás, inovação que cuida das pessoas. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em pneus. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. O programa Vez do Consumidor volta com o tema Estatuto do Cinéfilo. A lei foi aprovada recentemente, o governador já sancionou e beneficia demais nós consumidores, né? Na hora do lazer, na hora de pegar uma telinha, né, uma telona, quer dizer. Muitas reclamações chegaram, né, de salas sujas, falta de higiene nos banheiros também, as vendas casadas, né, que talvez fosse a maior reclamação. E vários pontos ficaram acordados aqui, né, no Estatuto. Nós já discutimos alguns no primeiro bloco, o doutor Wilson falou também da questão das vendas, né, assim, metade pode ser vendido antecipadamente, mas o restante tem que ser vendido no dia. A poltrona nós falamos ou não? Poltrona para pessoas obesas? Sim, lembrando que seria 3%.
né? Então tem que dimensionar, verificar quantas poltronas tem e eles vão ter que colocar 3% sobre aquela sala. Né? Antes era uma só, né? Que era obrigatória. Na maioria das vezes era uma sala, uma cadeira só e muitas vezes, dependendo, hoje e algumas nem tinham essa cadeira. O que eu já tinha percebido era a cadeira, poltrona para namorados, né? Aquela que você levantava o apoio do braço, mas na verdade são 2 assentos. Eu nem sabia que tinha essa poltrona. Tem a poltrona pro casal, né? Que seria utilizada até para o obeso. Para o obeso. Eu não sabia, você sabia disso? Eu não sabia, não. Mas era complicado, porque vamos supor, né? A pessoa sentava lá. Se chegasse outra com que tivesse comprado aquele número, tinha que sentar junto. Entendi. Então, ficava então, sem a pessoa que fosse ali namorava qualquer um. Complicado, né? Não tinha como especificar quem era o namorado. Se chegasse com o namorado, tudo bem. Então, a questão da poltrona, né, ficou decidida. Então, o doutor Wilson falando que 3%, né, no caso. Que mais? Todas essas regras aqui, gente, vale também para o teatro. Isso é importante, hein? O teatro também, né, foi considerado. A questão da higiene. O celular também não é só direito, não, tem os deveres também, né? Sim. Ficou proibido a questão de usar o celular, só que no silencioso. Eu acho justo também, acho justo, correto, né? Sim. Quer comentar alguma questão desse? Aí eu entendo que ficou claro, se bem que não foi colocado nenhuma penalidade para o consumidor, mas penso eu, o bom senso também, né, daquele cidadão que está ali, né? Doutor, só uma emergência. Então a lei coloca que tem que ficar no silencioso. E entendo que o celular, quando você está indo num estabelecimento desses, né, assistindo um filme e tal, tirando 1h30, 2 horas para ter o seu lazer. Então, evitar também a utilização, né? Claro, né? Até em respeito ao próximo, né? Igual o deputado falou. A pior coisa, já tem tosse, né? Espirro, que a gente... Aliás, gente, a gente está falando aqui de idade, né? Vai ficando mais velho, vai ficando enjoado mesmo, né? Para todo mundo cinema, mas se você quer muito sossego, fica em casa, né? Não vai ao cinema. Eu era vereador, é até interessante, eu fiz uma lei semelhante a essa, mas era para os estádios, para comprar o ingresso através da internet, porque você não tinha no estádio de Goiás, não tinha os estabelecimentos que vendiam ingressos para os jogos do Serra Dourada, não vendiam nos estádios do nosso município, não vendiam através da internet. Foi uma lei minha, até interessante. Para vender online? Através da internet, porque também é semelhante o Serra Dourada, por exemplo, a pessoa vai ter um jogo na Europa, as pessoas compram já a temporada, sabia? Claro. Eles já compram a temporada, os ingressos aqui, nem online você podia vender. Tinha que ir lá, você vê quando vai vender, tem que comprar não sei aonde. Então você podia comprar. E quando não, na mão de cambista. Exatamente. Isso. Então se você... Acho que deve ser por isso que não tinha, viu, doutor? Porque os cambistas faziam um movimento. Inclusive está tendo muito problema agora nas vendas do show do YouTube, né? Porque apenas uma empresa que vende a Tickets for Fun e já foram abertas 3 vezes e as 3 se esgotam. Agora já tem Ministério Público averiguando se não tem combinado de cambistas com a empresa, porque 2 minutos os ingressos se esgotam, né? Não tem nexo. Tá certo que é o YouTube, mas também não é assim. Bom, com relação ao cinéfilo, né? Ele também vai ter direito à higiene e à qualidade das instalações físicas das salas de cinema, porque várias vezes, né? Quem não chegou e estava lá uma sujeira, né? Um monte de pipoca caída no banco, no chão, dos lavatórios e dos produtos alimentícios vendidos no local. É um ponto positivo, né, também. E as salas que oferecerem o formato 3D devem possuir óculos para todo mundo, higienizados, né, ou outro equipamento similar, na quantidade suficiente para atender a demanda. Interessante também, né, esse ponto estabelecer. E na quantidade, né, de assentos, né, interessante. Exatamente. Bom, com relação aos alimentos, né, foi falado aqui, mas os estabelecimentos ficam proibidos de impor qualquer tipo de restrição ao ingresso de alimentos adquiridos fora de seus domínios. É o que nós falamos, né? Barrar outro, porque comprou em outro local, né? E geralmente é mais caro, né, deputada? A pipoca muito mais caro. Pipoca de R$30 a R$40. O senhor acredita, doutor Wilson, que esse tipo de estatuto, essas leis, né? É uma lei
praticamente inédita no Brasil, né? Ela, com o passar do tempo, aumento da população, vai aparecendo, e de que forma isso beneficia o Código de Defesa do Consumidor? Bom, a lei ela vem a somar, né? Você tendo uma legislação, uma lei própria para aquela finalidade, fica mais fácil do que ter interpretações, como era o que vinha tendo, né? Então, se batia em cima do Código de Defesa do Consumidor e colocando, então, que ele não poderia ser prejudicado com relação à venda, o excesso também de ingressos, com relação à alimentação. Agora, você tendo uma legislação, fica bem mais fácil. Fica fácil tanto para o consumidor exigir seus direitos e fica fácil também, que nem no caso aqui, o PROCON fazer a fiscalização, né? E onde o fornecedor, no caso aí, as empresas, se retraindo e respeitando a lei que já coloca também penalidades caso descumpra. Ela foi vinculada até ao Código de Defesa do Consumidor. Vinculando, ela pode chegar a penalidade de até 6 milhões. Que maravilha, isso é então, importante. quer dizer, as empresas vão ter que cumprir o que foi pactuado aqui na lei. O consumidor fica mais respaldado, A função né? da lei é essa mesmo, né? Às vezes as pessoas querem orientar o legislador, por exemplo, o deputado Diego Sorgato, não sendo aqui, a cidade dele é uma cidade grande, a cidade de Lusiânia, que tem mais de quase 200 mil habitantes, e ali, às vezes, as pessoas não tinham essa compreensão. Porque na capital, o senhor sabe muito bem que tem toda uma estrutura de fiscalização muito mais pesada. E, às vezes, a cidade que não faz parte da capital, as empresas ficam mais à vontade, por isso que ele deve ter tido essas reclamações. Claro que aqui também tem, mas lá deve ser maior, o senhor não acha, doutor? Exato, é bem lembrado. Muitas vezes, cidades que muitas vezes não tem até o PROCON, exatamente. Ou não tem um judiciário até que ele possa até fazer a sua reclamação. Não tem lá uma reclamação, a estrutura de vocês lá também, né? Exato. Todo mundo já pode ir. Tendo a lei, e é importante até frisar o número da lei, né? 19.680. 19.680. Você ter na internet fica mais fácil até de pesquisar e baixar a lei para ter realmente quais são os seus direitos. Bom, eu ia falar justamente isso, a senhora adiantou, porque são vários pontos. Isso é legal, porque eu não vou falar nada. O doutor já está bem preparado. Isso é importante, porque a função nossa aqui tem também... Tem vários pontos aqui, mas... A função nossa aqui é esclarecer. É divulgar também. É divulgar e esclarecer. Independe de quem a gente esteja divulgando. É importante que a sociedade... É claro que nós estamos aqui para trazer essa informação para você. Mas, gente, tendo alguma dificuldade, basta entrar no site da Assembleia, né? A gente está divulgando aqui agora embaixo no vídeo, e digitar esse número na busca, 19.680, que Estatuto do Cinéfilo. Lá fala tudo. E se ainda se sentir lesado, né, doutor Wilson, o que a pessoa faz? Pode procurar o IBEDEC, pode procurar o PROCON, leva o Estatuto na mão e provas, né? É bom levar provas, né? Sim, dependendo do fato que acontecer. Foto, testemunhas, né? Fica testemunha fácil. No caso desse também é importante? Serve, como prova? Vale como prova, de suma doutor? importância, principalmente muitas vezes como o fato, como ocorreu, né? Muitas vezes a proibição de alimentos, ou até também do próprio ingresso, muitas vezes não ter, né? Que nem o que foi pactuado na lei. É interessante que com testemunha isso fica bem mais fácil de comprovar e tranquilamente fica mais fácil de ser indenizado. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, aproveitando, a Luciana vai chamar já que está terminando, mas às vezes o contato do IBEDEC ou de algum órgão com o estabelecimento já facilita uma negociação, um diálogo? Sim, é interessante que se faça as reclamações que dependendo até de uma ligação se resolva. Né? Levar tudo para o judiciário, né? A preocupação é essa, levar para o judiciário. Nesse caso aqui, as empresas logicamente têm conhecimento, mas acontece muito, dependendo da situação de um outro fato, que muitas vezes até o próprio fornecedor não sabe. E aí você ligando e demonstrando, fala, demonstrando, né? Tá ali ou no Código de Defesa do Consumidor ou numa lei específica, é onde que aí vai ter o bom senso. Se ele quiser agir dentro da lei, ele vai respeitar aquela legislação. Agora, caso não, aí sim ele vai ter que se virar com o Poder Judiciário. Geralmente consegue se resolver ali mesmo, né? Sim, o mais importante, né? Se ocorrer o bom senso. Bom, e naturalmente, a gente não falou sobre isso, mas as empresas terão um tempo para se adequar.
né, doutor Wilson? Porque, por exemplo, para fazer uma poltrona a mais, no caso aí para pessoas obesas, tem que fazer, né, tem que acrescentar, os estabelecimentos terão um prazo para autuar. A gente não trouxe o PROCON aqui, mas é um ponto a se pensar também, né? Então tem essa questão aí, como ela foi praticamente aprovada agora, essa lei, os estabelecimentos devem ter aí 1 mês ou 2 meses para se adequarem, tempo suficiente para construir uma outra poltrona, né, deputado? Exatamente, concordo com você. Bom, muito interessante aqui essa lei, a gente pretende, né, que projetos como esse sejam aprovados. O deputado tem um monte aí, né, nessa área do consumidor, a lei do estacionamento, a lei da comanda individual, e a gente está aqui para isso, para sempre divulgar e informar vocês esses assuntos. Agradecendo aqui a participação do Dr. Wilson Rascovitch, ele é o presidente do IBEDEC, que é o Instituto Brasileiro de Estudos e Defesa das Relações de Consumo, seção Goiás. Muito obrigada, doutor. Se quiser falar alguma coisa aí. Eu que agradeço o convite. O IBEDEC está sempre à disposição, né? E lembrando também, aquele consumidor que tem a dúvida também com relação à área do consumidor, pode também estar comparecendo lá, que nós vamos dar o esclarecimento gratuitamente, sem custo nenhum. Ok, muito obrigada. Deputado, muito obrigada também. Quero agradecer mais uma vez e dizer que é importante você ver que o consumidor, o Instituto como o IBEDEC, que está a explanação toda, algo preparado juridicamente, com conhecimento. Então é importante o cidadão ter conhecimento para fazer essa discussão. Porque às vezes o cidadão não procura porque ele acha que ele está sozinho, mas você não está sozinho. Nós temos aí o IBEDEC, temos o PROCON, temos aqui a Comissão de Direito do Consumidor e tem esse programa também. Você pode fazer, vir aqui à Assembleia e procurar a Luciana. Olha, eu quero fazer uma reclamação. Aqui é a Casa do Povo e esse programa é um programa do povo. Quero agradecer você mais uma vez. Ok, tá aí, muito obrigada. Obrigada a você também que está em casa, como o deputado disse, pode procurar a gente, até para outros assuntos, outras sugestões, estamos aqui para atender vocês. Obrigada pela audiência, continue com a gente pelo canal 8 da NET ou então pelo nosso sinal aberto, 61.2. Até mais.